Bom, gente, vamos retomar aqui o nosso estudo, de parcelas não integrantes do salário de contribuição. Estávamos na última aula tratando de indenizações, conforme vimos, Não integra o salário de contribuição, a indenização de 40% do depósito do FGTS paga ao trabalhador por ocasião da rescisão, a indenização do trabalhador que até a Constituição de 88 podia ser não optante. Quando o indivíduo é dispensado, sem justa causa, dispensa arbitrária, no período de 30 dias que antecede o dissídio, ele tem direito ao recebimento de um montante que tem caráter indenizatório, porque visa reparar o trabalhador, também não integra o salário de contribuição. Os valores pagos a título de férias também não integram na medida em que pagos em rescisão ou pagos na condição de dobra das férias, não integram o salário de contribuição. Então aqui eu queria conversar com vocês o seguinte: por que que quando eu pego uma rescisão de contrato de trabalho, eu digo o seguinte: 13º salário proporcional integra o salário de contribuição, mas férias proporcionais não integram. Vejam vocês, quando o indivíduo é mandado embora de uma empresa, que ele trabalhou 6 meses, ele vai levar no bolso, 6/12 da remuneração mensal dele a título de 13º salário. Acontece com ele o que aconteceria com o indivíduo que entrou na empresa no meio do ano, trabalhou 6 meses, quando chega em dezembro, esse indivíduo recebe proporcionalmente aos meses que ele trabalhou 6/12, de acordo? Agora, férias, quando pagas em rescisão, não se trata apenas de dinheiro. As férias são calculadas também proporcionalmente aos meses trabalhados. O dinheiro das férias vai no bolso, mas o descanso do trabalhador não vai se realizar, porque ele está sendo mandado embora. Então significa que a gente pode ter uma expressão de uma forma bem assim tosca, mas que é assim: o dinheiro vai no bolso, mas o descanso foi para o brejo. Então significa que, como ele foi privado dessa possibilidade de completar o período para adquirir direito ao afastamento por ocasião das férias, e essa condição exige uma reparação. Daí porque férias vencidas e férias proporcionais, ainda que sejam pagas também em pecúnia na rescisão, elas envolvem mais do que só dinheiro, e esse pagamento tem caráter reparatório e ele é, portanto, indenizado, não gera contribuição. Muito bem. Nós tínhamos terminado a última aula com o plano de incentivo à demissão, os famosos PDVs. Então já houve um momento no passado em que a CESP trouxe uma questão dizendo o seguinte: dado o trabalhador, optou por um plano de incentivo à demissão, de demissão voluntária numa empresa, recebeu de saldo de salário R$600 e de incentivo à demissão R$200.000, O que gera contribuição? Ora, somente o saldo de salários de R$600. Aqueles R$200.000 pagos a título de incentivo à demissão têm caráter reparatório, indenizatório e estão expressamente previstos no artigo 214, parágrafo 9º, como sendo valores que não devam integrar o salário de contribuição. Eu já escrevi aqui, até porque são muitas situações, outras possibilidades de pagamentos de natureza indenizatória que constam do famoso parágrafo 9º aí do artigo 214. O abono pecuniário, que é aquele que diz respeito à venda de 10 dias por ocasião das férias. O trabalhador pode vender até 10 dias de férias e o valor pago pela venda das férias, o abono pecuniário, no artigo 143 da CLT, não gera contribuição. Os trabalhadores têm uma previsão no artigo 144 de, por ocasião das férias, eles receberem um pagamento a mais de até 20 dias. Esse pagamento não gera contribuição também. Eu diria a vocês que nesse particular aqui, eles estão juntos, muito mais porque eu quero que vocês lembrem que existem 2 abonos na CLT, um no artigo 143 e outro no artigo 144. Eu diria que o que é resultante da venda das férias,
que significa que o trabalhador está abrindo mão de um mínimo de descanso, que seria de 30 dias, ele abre mão de parte desses 30 dias e volta a trabalhar. Então, esse abono visa repará-lo, tendo em vista ele ter, né, afastado esse direito de estar 30 dias, né, de férias, só fica 20, tá? Agora, o abono do artigo 144, eu diria que ele não tem claramente, ele não tem caráter indenizatório. Ele é uma previsão legal de não incidência. Mas eu deixei os dois juntos, tá? Para que vocês lembrem que tanto no artigo 143 quanto no 144 existem previsões de pagamentos efetuados aos trabalhadores que não geram contribuição, tá? Quando o indivíduo ele é mandado embora ou ele pede demissão, que o patrão atrasa o pagamento de verbas rescisórias, o patrão deve pagar ao trabalhador uma multa e essa multa tem caráter indenizatório. Reparatório, portanto, indenizatório não gera contribuição. Há previsão também no regulamento de pagamento de uma indenização ao trabalhador que tem contrato enquanto safrista, quando da expiração normal do contrato de trabalho. Trata-se de indenização prevista em lei que não gera contribuição. Licença-prêmio indenizada. Então vejam vocês o seguinte, algumas categorias têm direito à chamada licença-prêmio, aquela licença por assiduidade, tá? Então o indivíduo trabalha 5 anos sem nunca faltar ao trabalho, aí ele conquista, tendo em vista, né, a negociação que foi firmada entre trabalhadores e patrões, ele tem direito, isso aqui não é obrigação do patrão de pagar, isso depende de negociação, tá? Seria uma conquista relativa a dadas categorias, que tem sindicatos mais organizados. Então esse indivíduo, ele trabalhou 5 anos, teria direito a ser afastado durante 3 meses de licença-prêmio. Ele, em alguns contextos, ele pode não se afastar e vender essa licença-prêmio. Eu digo a vocês o seguinte, que usufruindo dessa licença e recebendo enquanto está afastado, as remunerações dos meses de afastamento geram contribuição. Vendendo essa licença-prêmio, tá, também gera contribuição. O que a gente diz que não gera contribuição, que ocupa essa condição aqui de licença-prêmio indenizada, é quando o trabalhador é mandado embora da empresa sem ter feito a escolha, se queria se afastar ou queria vender os meses de licença-prêmio. Então ele recebe no instrumento de rescisão, ele recebe aquele valor relativo à licença-prêmio de forma indenizada, ele recebe o pagamento correspondente àqueles meses que ele poderia ter se afastado ou vendido. Quando a licença-prêmio é paga na rescisão de contrato de trabalho, ela passa a ter caráter indenizado, ela não gera contribuição, tá? Outra coisa é aquelas situações previstas nos artigos 476 lá da CLT, que tratam da indenização devida àquele trabalhador estável. Aquele indivíduo que tem estabilidade garantida por lei não pode ser demitido, a não ser que aconteça uma situação de dispensa por justa causa, em caso de falta grave, enfim. Então, o trabalhador estável, por exemplo, nós teríamos a gestante, nós teríamos aquele indivíduo, né, que está na condição de sindicalista, que voltou de um auxílio-doença acidentário, os 12 meses que seguem ao retorno ao fim, os 12 meses que seguem ao fim de um auxílio-doença acidentário, o trabalhador tem estabilidade naqueles 12 meses. Então ele é estável, tá? E vamos dizer que ele seja mandado embora, tá? Ele pode entrar na justiça e ser reintegrado, mas existem situações que a própria Justiça do Trabalho vai determinar o afastamento do trabalhador, tá? Porque é impossível que ele continue exercendo atividades na empresa e ele vai receber uma indenização que não gera contribuição, não integra o salário de contribuição, tá? Então aqui nós vamos, né, passar agora para um outro item, mas vocês vão ter que examinar com cuidado aí o artigo 214, demarcando uma a uma as parcelas que vocês estão encontrando aí, e você depois tem que me mandar e-mail dizendo se eu esqueci de alguma que está listada aí no 214, parágrafo 9º, ok? Nós vamos falar um pouquinho agora da outra possibilidade, que é o ressarcimento de despesas com o uso de veículo do próprio trabalhador a serviço da empresa. Conforme já dissemos, ela tem que ser a despesa devidamente comprovada.
uma vez que se prove a despesa efetuada a serviço, o pagamento que vai para o trabalhador, tá? Visando ressarci-lo, não é salário de contribuição, de acordo? Eu vou colocar aqui outras parcelas que aparentam ser também ressarcimento, tá? E que de fato tem como um dos seus objetivos ressarcir o trabalhador, só que elas não precisarão de comprovação. Então eu vou colocar essas parcelas muito mais numa situação de previsão legal de não incidência. Mas vou colocá-las aqui logo próximo do ressarcimento de despesas com uso de veículo próprio, tá? Então, previsão legal de não incidência. Vamos lá. Para a gente poder, né, aproveitar a proximidade aqui da situação. Então, nós temos aqui, previsão legal, ajuda de custo, paga em parcela única por transferência de local de trabalho. Então vejam, um dado indivíduo aqui é transferido de uma sede para outra, tá? Ele sai da matriz, vai trabalhar numa filial, a empresa o transfere, e a empresa, para custear despesas com viagem, né, com a mudança dele, paga a ele uma ajuda de custo em parcela única. Este valor, tá, tendo em vista o pagamento em parcela única e a transferência do local de trabalho, não é integrante do salário de contribuição. Vejam que, embora se saiba que o objetivo é ressarcir o trabalhador pelas despesas com a mudança, não é necessário aqui que a empresa peça a comprovação da despesa com mudança para que eu considere a ajuda de custo como não integrante. O cuidado que se tem que ter é que o pagamento seja feito em parcela única e que exista a transferência do local de trabalho. Dessa forma, se eu encontrar uma ajuda de custo paga em diversas parcelas, estará contrariando essa limitação aqui. Então, a ajuda de custo paga mensalmente ao trabalhador, ainda que a empresa o tenha transferido de local de trabalho, vai ser integrante do salário de contribuição, tá? Essa não integra porque, né, seria parcela única com transferência do local de trabalho. Além disso, eu vou encontrar aí no artigo 214, parágrafo 9º, seguindo aqui, né, a questão da ajuda de custo, a previsão de que ajuda de custo e adicional pagos ao aeronauta de acordo com lei específica que rege, né, esse pagamento, não é salário de contribuição. De acordo? Muito bem, vamos lá. Temos ainda, tendo em vista essa questão, né, de ressarcimento de despesas, a previsão das diárias, que nós já conversamos sobre elas. Diárias até 50% da remuneração mensal não integram o salário de contribuição. De acordo? Então, vejam só, a única que eu exijo a comprovação da despesa é essa daqui, tá? Quando tem aqui uma situação de uso de veículo próprio. Nas demais aqui, previsão legal de não incidência, por quê? Porque eu não exijo que se comprove a despesa com a mudança, eu não exijo que o aeronauta comprove essa despesa, eu não exijo que o trabalhador que viajou a serviço comprove a diária. Eu sei que o objetivo é pagar isso, né? É ressarci-lo, né? Tendo em vista despesas que ele vai incorrer porque está viajando a serviço. De acordo? Tá? Nós vamos trabalhar com diversas outras previsões legais de não incidência. Eu coloquei essas aqui junto, né, do ressarcimento para a gente ter um entendimento, tendo em vista essa situação. Tá? Aqui o trabalhador usou o carro próprio,
foi ressarcido no valor que ele comprovou gastar, aqui o trabalhador foi transferido, aqui o aeronauta, eu diria que esse pagamento tanto tem o objetivo de ressarci-lo, como tem até uma natureza instrumental. Imaginem vocês um piloto de avião, uma aeromoça, que passa o tempo todo viajando, tem que permanecer em outras bases, em hotéis, pagar uma série de despesas, tá? E aí o que acontece? Ele precisa ter um recebimento de um adicional, quando ele está provisoriamente em outra base, para poder fazer face a essas despesas que, inevitavelmente, no tipo de trabalho dele, ele tem que fazer, tá? E as diárias também visam, né, pagamento de gastos com despesas de viagem a serviço, ok? Muito bem, nós vamos na próxima aula continuar com as parcelas não integrantes, tá? Falando mais um pouquinho de previsões legais de não incidência e também das parcelas de natureza instrumental, que por serem pagas para o trabalho e não pelo trabalho, não geram contribuição. De acordo? Então, até a nossa próxima aula.